Salve, salve galera do curso Alternativa A, aqui quem fala é o professor Giba de Biologia. A gente vai dar prosseguimento à nossa revisão de citologia. Vamos para a parte 2 e que eu trago para a nossa refeição de hoje. Vamos falar de transportes através de membranas. Mas antes de dar prosseguimento à nossa aula, não esquece de deixar aquele teu like. Beleza? Deixa aquele teu like, te inscreve aqui no canal do Alternativa A e não esquece de ativar o sininho para toda vez que a gente disponibilizar novas aulas para vocês sejam notificados. Tranquilo? Então, bora para nossa aula. Sobre transportes através de membranas, o que é importante da gente levar para o coração aqui? Que existem dois tipos de transportes importantes que a gente vai ter que lembrar. Os transportes passivos e os transportes ativos. Os transportes passivos, eles ocorrem então a favor do gradiente de concentração, ou seja, sem gasto de energia, passagem do soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. E a gente vai ter três tipos de transportes passivos: difusão simples, difusão facilitada e também a osmose. Vamos começar aqui pela difusão simples. A difusão simples ocorre quando a molécula, o soluto, ele atravessa diretamente a membrana plasmática. Ou seja, existe aí um comportamento, propriedades físico-químicas similares entre o soluto e a membrana plasmática. Cabe a gente relembrar sobre a membrana plasmática que ela é composta de quê? Fosfolipídios. Membrana plasmática tem baixíssima polaridade, é praticamente apolar, ou seja, moléculas que são apolares atravessam a membrana plasmática por difusão simples, ou seja, moléculas lipossolúveis fazem passagem por difusão simples. Nós vamos ter aí moléculas pequenas também, como os gases respiratórios, moléculas sem cargas e que sejam pequenas, também atravessam por difusão simples a membrana plasmática. Então, o oxigênio, o gás carbônico, até mesmo a própria molécula de água, por mais que ela seja polar, ela não tem uma carga. Então, ela consegue atravessar a membrana plasmática por entre ali os fosfolipídios que compõem essa bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. O outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada. E como o nome já diz, a gente vai ter um facilitador nesse processo. A difusão facilitada, ela também ocorre a favor do gradiente de concentração, mas nesse caso, a gente vai observar que o soluto, ele tem carga, ou são moléculas grandes. Se o soluto tem carga, ele é polar. Então, se ele é polar e com carga, ele não consegue atravessar a membrana plasmática. Melhor dizendo, ele até atravessa a membrana plasmática, mas com muita dificuldade. E as células não podem se dar ao luxo de esperar que esse soluto atravesse do meio de maior concentração para o meio de menor concentração de maneira tão lenta. Então vai ocorrer a presença de facilitadores, que são proteínas de membrana, proteínas canais ou as permeases ou carreadoras. Também pode aparecer essa terminologia aí para vocês. No caso das proteínas canais, como o nome já diz, elas formam canais na membrana plasmática por onde os íons podem passar. Já as proteínas carregadoras, elas carregam o soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Elas têm modificação de abre e fecha para permitir a passagem desse soluto, nesse caso, certinho? Outro aspecto importante aqui, a difusão facilitada, ela vai ocorrer de uma forma mais rápida do que a difusão simples para atingir o equilíbrio. Então, se a gente for comparar o tempo para atingir o equilíbrio entre difusão facilitada e difusão simples, difusão facilitada ela é mais rápida. Contudo, se a diferença de concentração tiver muito soluto, por exemplo, do lado de fora em relação ao lado interno, e não tiver proteínas canais ou proteínas carregadoras suficientes, pode ocorrer o evento de saturação desses transportadores, desses facilitadores. E aí o que a gente vai observar é que o gráfico de transporte de soluto, ele estabiliza num determinado patamar, sinalizando que houve saturação desses facilitadores. Certinho? Então, fechando aqui a ideia, moléculas hidrossolúveis, moléculas polares, atravessam a membrana plasmática por
difusão facilitada. Tá? Moléculas com carga, íons, que são polares, e moléculas com maior peso molecular, como aminoácidos e glicose, vão precisar desses facilitadores, certinho? Mas tudo sem gasto de energia, tá bom? É transporte passivo. O terceiro tipo é a osmose, e a osmose geralmente aqui costuma cair muito nos vestibulares da vida e no Enem. A osmose é um evento diferenciado de transporte passivo, porque no caso da osmose, quem passa é a água, é o solvente. E o solvente ele vai passar do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Eu vou até repetir. Na osmose, o solvente é quem passa do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Ou a gente pode dizer que passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. A gente pode observar aqui nessa imagem, né? Temos uma membrana semipermeável dividindo, né, esse copo aqui em duas áreas, a área A e a área B, né, o volume A e o volume B. Colocamos a mesma quantidade de água, né, aqui, porém, no volume B, no lado B, a gente tem uma maior concentração de moléculas de açúcar. Esse açúcar não consegue atravessar a membrana semipermeável. Então, nesse caso, quem vai passar é justamente as moléculas de água, passando do meio de menor concentração de soluto, tá, para o meio de maior concentração de soluto, até atingir o equilíbrio. O que a gente observa depois de um determinado tempo? Que a gente vai observar que no meio A, a gente vai ter um menor volume de água em relação ao meio B, que ganhou água por conta do processo de osmose. Até existe um evento que é descrito, que é a osmose reversa, que é utilizado esse princípio nas usinas de dessalinização. Nesse processo, o que acontece? Tu coloca no meio B aqui água do mar, que é rico em sal, tá? Tem muito sal, tem muitos íons. Tem uma membrana semipermeável aqui separando esses dois meios, e aí tu aplica uma força aqui desse lado. Vai ter um êmbolo, né, fechando aqui esse lado, né, e tu coloca força sobre esse êmbolo. Quando ele baixa, o que vai acontecer? Essa força tem que ser maior do que a pressão osmótica. Vai forçar a água a passar para o meio A, tá? Fazendo com que no meio A a gente só tenha água pura, água potável. Retira ali a água daquele meio A e bebe ela, tá? Então essa é a osmose reversa. Tranquilo? Bom, mas existem outros fenômenos fisiológicos interessantes da gente anotar a respeito da osmose. Quando a gente observa o comportamento de células animais e células vegetais mergulhados em meios de concentrações diferentes do seu meio interno da célula, a gente pode observar diferentes fenômenos. No caso de uma célula animal ser mergulhada no meio hipotônico, ou seja, o lado interno da célula tem maior concentração de soluto do que um lado externo, a água vai passar do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Então ela entra na célula e a célula vai começar a inchar, 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 e a célula animal então pode romper se essa diferença for muito grande. Nesse caso a gente observa o evento de lise celular. Pode aparecer um termo, né, de rompimento da membrana plasmática como plasmoptise, tá? Então, é a plasmoptise. Ou no caso de uma hemácia, como a gente está observando aqui, é a hemólise, tá? Lise celular. Se a gente mergulhar essa mesma hemácia no meio hipertônico, ou seja, o lado de fora tem maior concentração de soluto do que o lado interno, então vai ocorrer o processo inverso. A célula vai perder água e ela vai ficar enrugada. Esse evento a gente chama de crenação. É quando a célula animal perde água. A gente chama de crenação. Ela fica murchinha, toda enrugada.
Tá, e se colocar no meio isotônico, ou seja, de igual concentração, meio interno e meio externo, não tem mais soluto em nenhum dos dois lados. Então, nesse caso, o fluxo de entrada e saída de água é constante e igual. Então, a célula permanece no seu estado fisiológico natural. E as células vegetais? Células vegetais também respondem diferentemente ao meio, à concentração do meio. Se a gente mergulhar uma célula vegetal no meio hipotônico, vai entrar água? Vai entrar água. Só que daí não ocorre o rompimento da membrana plasmática. Por quê? Porque a célula vegetal possui a parede celular. A parede celular, ela protege a célula contra o rompimento. Então, o máximo que vai acontecer nesse caso é a célula ficar túrgida, inchadinha, meio arredondadinha, tá? Meio cheinha, túrgida. Se eu colocar no meio hipertônico, o que vai acontecer? Essa célula vai perder a água para o meio, vai murchar. Só que a parede celular ela é rígida, tem uma certa rigidez. Então, o que vai acontecer? A parede celular se mantém, porém a membrana plasmática internamente se descola da parede celular, como a gente pode observar aqui na imagem. Fica descolada aqui, ó, esses espaços que vão aparecer. Então, a gente diz que a célula vegetal sofreu plasmólise. Ela fica plasmolizada nesse novo cenário, no meio hipertônico. Beleza, galera? Bom, vamos para os transportes ativos. Os transportes ativos ocorrem contra o gradiente de concentração, tá? Necessitando então gastar energia, ou seja, gasto de ATP. E a gente vai encontrar diferentes tipos de transportes ativos. As bombas de íons, as famosas bombas de sódio e potássio. Tem bomba só de sódio? Tem. Tem só de potássio? Tem. Tem só de cálcio? Tem. Tá? Nós vamos ter as endocitoses, do tipo fagocitose e pinocitose. E nós vamos ter também as exocitoses, quando a célula joga para o lado de fora, né, as suas substâncias, secreta, então, substâncias. No caso das bombas, né, de sódio e potássio, como é que vai funcionar o processo? Através do gasto de energia, a célula vai bombear grandes quantidades de sódio para o lado de fora e vai bombear potássio para o lado de dentro. Então, o que a gente vai observar? Que fora da célula vai ficar com alta concentração de sódio, enquanto que dentro da célula vai ter uma grande concentração de potássio. Ou seja, essas bombas de sódio e potássio estão indo contra o gradiente de concentração. O natural é que, se desligassem as bombas de sódio e potássio, o sódio voltasse para o lado interno, por difusão facilitada, iria para o lado interno da célula até atingir o equilíbrio, enquanto que o potássio sairia da célula até atingir o equilíbrio. Porém, a célula não quer isso. Por isso que fica, né, justamente bombeando sódio para o lado de fora e potássio para o lado de dentro. Qual é a consequência? A consequência é que essa diferença de concentrações de sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro induzem uma polarização da membrana plasmática. Ela vai ficar com cargas na parte externa e interna diferentes. E isso é extremamente importante justamente para que tenha, por exemplo, os impulsos nervosos, as descargas elétricas lá dos neurônios, tá bom? Então, os neurônios têm muita bomba de sódio e potássio. Fagocitose. No processo de fagocitose, que é uma endocitose, né, a célula vai justamente capturar partículas sólidas e grandes para justamente fazer a digestão. Então a gente está observando ali, né, no filmezinho, né, uma ameba capturando 2 paramécios com seus pseudópodes. Palavra-chave aqui na fagocitose são os pseudópodes, que são falsos pés, expansões da membrana plasmática para capturar justamente as partículas alimentares. A célula então fagocita, tá? E essa bactéria, por exemplo, ou no caso ali da ameba, esses paramécios, e gera então uma vesícula para o lado interno, que a gente vai chamar de fagossomo. A esse fagossomo juntam-se então os lisossomos primários, promovendo então o surgimento do lisossomo secundário, que vai justamente digerir aquelas bactérias, vai digerir aqueles pobres paramécios que ficam saltitando ali dentro da ameba, como a gente pode observar na imagem. Tá? Então vai ter essa digestão ali dentro. Tudo isso vai gastar energia, por quê? Porque a célula precisa expandir braços, né?
Então isso vai exigir uma modificação do citoesqueleto delas, sim, células têm um esqueletinho interno delas e precisa modificar esse citoesqueleto para formar esses pseudópodes. Isso aí tudo é gasto de energia, certinho? Pinocitose. O caso da pinocitose vai ter a captura de partículas líquidas, pequenas gotas, tá? Ou partículas solúveis nessas gotas, que vão estar solubilizadas nessas gotas. Então, no caso da pinocitose, não tem pseudópode. Vai ter o quê? A invaginação da membrana plasmática. Ela invagina, ela vai para o lado interno, como se estivesse chupando essas pequenas gotas, formando um pinossomo. Depois, esse pinossomo, esse material que é capturado dentro do pinossomo, pode ser digerido e utilizado como recurso energético pela célula, por exemplo. Tá? Então, olha só, enquanto que a fagocitose é a captura de partículas sólidas, a pinocitose é a captura de partículas líquidas. Na fagocitose, a gente tem a formação de pseudópodes. Na pinocitose, a gente tem a invaginação da membrana plasmática. E o último tipo de transporte é a exocitose. Exo, para fora, tá? Exo é para fora, endo é para dentro. Então, exocitose é quando vesículas contendo moléculas são encaminhadas para a membrana plasmática justamente para eliminar restos do próprio metabolismo da célula. Né? Foi lá, fagocitou, né, uma bactéria, sobrou restos dessa bactéria, joga esses restos para fora. Então, faz o processo de exocitose. E, novamente, para ocorrer esse processo de exocitose, precisa ocorrer, então, gasto de energia para mandar essas vesículas contendo esses restos para o lado de fora. Certinho? Bom, seguindo aqui, vamos colocar em prática todo esse conhecimento que a gente revisou, né, na aula de hoje. Primeira questão, URGS 2019. Considere as afirmações abaixo sobre a membrana plasmática de células animais pluricelulares. Primeira afirmativa. Os íons potássio tendem a sair da célula por difusão simples, a favor de seu gradiente de concentração. Certíssimo. Não, mas para isso, é íon é polar, aí ele não atravessa a membrana plasmática. Cuidado, atravessa, mas com muita dificuldade. Pode atravessar por difusão simples? Pode, mas vai ter muita dificuldade. A célula, então, vai facilitar esse processo. Aí surge a difusão facilitada. Mas aqui está certinho, a tendência é sair por difusão simples a favor do gradiente de concentração, passando da onde tem maior concentração de soluto para onde tem menor concentração de soluto. Nesse caso, o potássio. Segunda afirmativa. Os açúcares de pequena cadeia e aminoácidos em células de mamíferos necessitam da ajuda de proteínas carreadoras para atravessar a membrana. Corretíssimo. As permeases ou proteínas carreadoras, né, de fusão simples, faz a passagem da glicose e aminoácidos do meio de maior concentração de soluto para o meio de menor concentração de soluto sem gasto de energia. Número 2, está certíssimo também. E vamos para 3. A ocorrência de estímulo em células nervosas de mamíferos provoca a entrada para o citoplasma de íons potássio por difusão simples. Não é por difusão simples, galera. Vai ser por transporte ativo, impulso nervoso, transporte ativo, bombas de sódio e potássio. Logo, essa aqui está errada. Resposta correta é a nossa letra C, apenas alternativa 1 e 2. Bora para mais uma. URGS 2016, né? O quadro abaixo refere-se aos mecanismos de transporte através da membrana. Então a gente tem ali o mecanismo de transporte, energia externa necessária, força de movimento, proteína de membrana necessária e especificidade. Beleza, então vamos lá. Difusão simples, precisa de energia externa necessária? Não, é a favor do gradiente de concentração. Tá? Proteína de membrana necessária? Não, difusão simples, a molécula simplesmente atravessa a membrana plasmática. E a especificidade? Não tem especificidade, basta ela ser lipossolúvel ou muito pequena, atravessa a membrana. Não tem nenhum sistema específico para fazer a passagem desse soluto por um local específico da membrana. Tá? Então não tem especificidade. Vamos colocar aqui um não. Difusão facilitada, necessita energia necessária? Não tem energia externa necessária. Aqui é a favor do gradiente de concentração.
Proteína de membrana necessária? Sim, proteína de membrana necessária. Proteína canal, permeases. Tá? Tem especificidade? Tem, é específico. Comentei com vocês que através de um canal de potássio só passa potássio, canal de cálcio só passa cálcio, canal de sódio só passa sódio. Então isso é especificidade. Última, transporte ativo, energia externa necessária? Sim, energia externa é necessária. Ocorre contra o gradiente de concentração, precisa de uma proteína de membrana, tá? E vai ser específico. Então, sim, tem especificidade. Bombas de sódio e potássio, está especificando o que ela está bombeando, certo? Então, tem aí como resposta, né, justamente a letra D. Não específico, sim, né, tem proteína de membrana, sim, né, tem energia externa sendo necessária, sendo consumida, né, e vai ser específico. URGS 2013, mesmo quando a água destilada é extremamente pura, não se pode injetá-la diretamente no sangue de um paciente, pois há o risco de, gente, água destilada não tem soluto nenhum. Então ela é hipotônica em relação ao meio das células, o meio interno das células. Então o que acontece? Se tu colocar, né, essa célula mergulhada no meio hipotônico, o que vai acontecer? Passagem do solvente do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Onde é que está mais concentrado? Dentro da célula. Então o que vai acontecer? Essas células vão romper, vão explodir, vai ocorrer a hemólise celular. Logo, resposta correta, ruptura das hemácias devido à diminuição da pressão osmótica do sangue. Certinho? 4. Considere o enunciado abaixo e as 4 propostas para completá-lo. No processo de transporte através de membrana, pode ocorrer 1. Difusão facilitada, um tipo de transporte passivo. Sim, transporte passivo a favor do gradiente de concentração. Sim. O transporte ativo feito com gasto de energia. Sim. Difusão simples, independentemente do gradiente de concentração. Não! Difusão simples depende do gradiente de concentração, passagem do meio de maior do soluto do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, a resposta correta justamente vai ser a letra C. Apenas 1, 2 e 3 estarão corretas. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueça então de deixar aquele like, te inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Instagram, @alternativa_a curso. Deixo aquele forte abraço e um beijo no coração de vocês e até a próxima.